Anne da Ilha, capítulo 16. Relações afinadas. É o lugar mais aconchegante em que eu já estive, mais até do que a minha própria casa, declarou Philippa Gordon, olhando ao redor com satisfação. Naquele fim de tarde, estavam todas reunidas na espaçosa sala de estar da casa de Perry. Anne e Priscila, Phil e Stella, tia Jamesina, Rusty, Joseph, a gata Sarah e Gok e Magog. Nas paredes, sombras oriundas do fogo da lareira dançavam. Os gatos ronronavam e um enorme vaso com crisântemos de estufa, enviados por uma das vítimas de Phil, destacava-se na penumbra dourada, parecendo luas cor de creme. Haviam-se passado 3 semanas desde que se consideraram bem acomodadas, e todas já acreditavam que haviam sido uma excelente ideia. Os primeiros 15 dias após o retorno a Kingsport foram de grande entusiasmo. Estiveram bastante atarefadas, dando conta de arrumar seus pertences no lugar, organizar a casa e ajustar opiniões distintas. Dada a hora de voltar à faculdade, Anne não lamentou por deixar Avonlea. Os últimos dias de férias foram bastante desagradáveis. Para seu descontentamento, sua história premiada fora publicada nos jornais da ilha, de modo que sobre o balcão do armazém do Sr. William Blaine havia uma enorme pilha de folhetins cor-de-rosa, verdes e amarelos, os quais continham o conto, e ele entregava a cada um de seus fregueses. Por cortesia, enviou um fardo para Anne, ao qual ela ateou fogo logo que recebera. Sua humilhação era mera consequência de seus ideais, visto que toda Avonlea concordava que era esplêndido ela ter sido a vencedora do prêmio. Os inúmeros amigos a olhavam com sincera admiração, alguns poucos inimigos com desdenhosa inveja. Joseph Pierre, por exemplo, alegou acreditar que Anne havia copiado a história, pois tinha certeza de já tê-la lida num jornal alguns anos antes. A família Sloane, que havia descoberto que Charles fora rejeitado ou desconfiava disso, considerava que nada havia para Avonlea se orgulhar, porque praticamente qualquer um que tentasse poderia escrever um conto. Tia Tosa, por sua vez, disse a Anne que lamentava muito saber que ela se dedicava a escrever romances, porque ninguém nascido e criado em Avonlea faria algo assim, e que era nisso que dava a adotar órfãos, sabe lá Deus de onde, com só Deus sabe que tipo de genitores. Até mesmo a senhora Rachel Lynde tinha sérias dúvidas sobre a decência de escrever histórias, ainda que ponderasse que era boa atividade ao ver o cheque de $25. É surpreendente o preço que pagam por tais fábulas, isso é que é, disse ela, num misto de orgulho e severidade. Consideradas todas essas coisas, Anne ficou muito aliviada quando chegou a hora de partir. Para ela, era muito bom estar de volta a Redmond, agora convertida em uma aluna do 2º ano, sábia e experiente, junto com seus amigos para saudar o alegre primeiro dia de aula. Pris, Stella e Gilbert estavam lá. Charlie Sloane, com ares de importância maiores do que o de qualquer outro aluno veterano. Phil, com a questão sobre Alec e Alonso, ainda não resolvida. E Moody Spurgeon McPherson, que estivera lecionando numa escola desde que saíra de Green Academy.
Porém, sua mãe decidiu que seria melhor para ele voltar sua atenção para aprender a ser ministro. O pobre rapaz tivera grande azar no início de sua vida universitária, pois meia dúzia de impiedosos veteranos, que eram seus colegas de quarto na hospedaria, certa noite se lançaram sobre ele e lhes rasparam a metade da cabeça. Então, o infeliz Moody teve de esperar até os seus cabelos crescerem novamente. Contou a Anne com amargura que havia momentos em que duvidava de ter realmente recebido o chamado para ser pastor. Tia Jamesina só veio à casa de Perry quando as meninas arrumaram tudo para sua chegada. Senhorita Perry enviara a chave para Anne com uma carta na qual dizia que Gog e Magor estavam embalados numa caixa embaixo da cama no quarto de hóspede, mas que poderiam ser retirados quando elas quisessem. Agregou um pós-escrito, o qual dizia esperar que as moças tomassem cuidado ao pendurar quadros, uma vez que fazia apenas 5 anos que o papel de parede foram trocados, e ela e a senhorita Maria não queriam mais furos no novo papel, além dos que foram absolutamente necessários. Para todo o resto, confiavam em Anne. Como as meninas se divertiram colocando a casa em ordem. Foi quase tão bom quanto se casar, como diz Phil, mas com a vantagem de poderem desfrutar de toda a alegria de preparar o lar sem um marido para aborrecê-las. As moças levaram consigo coisas para enfeitar a casinha, ou ao menos torná-la mais confortável. Pris, Phil e Estela possuíam bibelôs e quadros em abundância, os quais penduraram posteriormente de modo com o gosto de cada uma. Em total, incúria com o novo papel de parede da senhora Perry. Quando formos embora, cobriremos os furos, querida. Ela nunca saberá, elas diziam diante das advertências de Anne. Anne havia recebido de Diana um alfineteiro, cuja base era toda trabalhada em madeira de pinheiro. A senhorita Ada presenteou a ela e Priscila com outro alfineteiro, maravilhosamente bordado. Marília lhe enviou uma enorme caixa de compotas, dando a entender misteriosamente sobre outra cesta que enviaria para o dia de ação de graças. E a senhorita Lynde deu a Anne de presente uma concha de patchwork, além de emprestar outras 5. Você deve levá-las, disse de forma autoritária. Melhor que as use do que ficarem empacotadas dentro do baú e serem comida por traças. Nenhuma praga destas jamais ousaria aproximar-se das conchas, pois essas exalavam um odor tão forte de naftalina que precisavam ficar penduradas no pomar da casa de Perry por no mínimo 15 dias antes que pudessem ser usadas. Para falar a verdade, a aristocrática avenida Sportford raramente contemplara uma exposição como aquela. O velho e rabugento milionário que morava na propriedade ao lado, ao aproximar-se da casa, propôs que Anne vendesse a ele a belíssima concha amarela e vermelha estampada com tulipas, a qual a senhora Lynde havia lhe dado de presente. Contou-lhe que sua mãe costumava tecer colchas como aquela e, por Deus, desejava tanto adquirir uma daquelas para que pudesse se lembrar dela. Anne, porém, não a venderia para o desapontamento do vizinho, mas em carta relatou o episódio para a senhora Lynde, que, satisfeitíssima em saber, que lhe disse em resposta que possuía outra coxa igual àquela, de modo que o rei do tabaco enfim conseguiu sua coxa,
e fez enorme questão de colocá-la sobre a cama para o desprazer da sua requintada esposa. As coxas da senhora Linde vieram bem a calhar naquele inverno. A casa de Perry, apesar de ser um bom lugar, também tinha seus defeitos. A casa era bastante fria, e ao chegarem as noites gélidas, as moças ficavam muito contentes com o aconchego que as coxas proporcionavam e esperavam que a senhora Linde fosse agraciada com um passe garantido ao reino dos céus por causa desse empréstimo. Anne ficou com o quarto azul, o qual cobiçara desde a primeira visita. Priscila e Estela ficaram com o maior. Phil ficou contentíssima com o seu pequeno quarto acima da cozinha. A tia Jamesina ficou com outro do andar térreo, que ficava ao lado da sala de visitas. Rusty, a princípio, dormia na soleira da porta. Alguns dias após sua chegada, enquanto voltava de Redmond para a casa de Perry, Anne percebeu que as pessoas que passavam por ela na rua a olhavam com um sorriso dissimulado e indulgente. Incomodada, questionou-se o que poderia haver de errado com ela. Será que o chapéu estava mal posto? O cinto estava solto? Quando olhou para trás para investigar, viu que Rusty a seguia. Caminhando logo atrás dela, quase se esfregando em seus calcanhares, ali estava o mais lastimável tipo de felino, o qual ela jamais havia visto. O gato já não era jovem, estava fraco, magro e tinha um aspecto horrível. Suas orelhas tinham pedaços faltando e um dos olhos estava em péssimo estado. E um lado da face estava terrivelmente inchado. Com relação à cor, se alguma vez aquele gato tivera sido preto, teve a pelagem queimada, tendo como resultado uma tonalidade desbotada, como pelo ralo, sem graça e imundo. Anne tentou espantá-lo, mas o gato ignorou os seus gritos de "Shoo!". Enquanto estava parada, o animal se sentou, encarando-a com reprovação, com o seu único olho bom, mas quando ela retomou o passo, ele a seguiu. Anne resignou-se com a sua companhia até chegar ao portão da casa de Perry, o qual fechou friamente na cara do felino, esperando ingenuamente não ter mais notícias dele. Entretanto, 15 minutos depois, quando o Phil abriu a porta, lá estava o gato, enferrujado no degrau. E mais, ele entrou depressa na casa e saltou para o colo de Anne, miando, suplicante e triunfantemente. "Anne, esse animal é seu?" indagou Estela severamente. Não é", protestou, indignada. "Seguiu-me até aqui, vindo só Deus sabe de onde. Não consegui me livrar dele. Sai de cima de mim! Adoro gatinhos decentes, mas detesto bestas com a sua aparência." O bichano, entretanto, nem fazia menção de descer. Acomodou-se tranquilamente no colo de Anne e começou a ronronar. "Ele adotou você, Anne", sorriu Priscila. "Mas eu me recuso a ser adotada por um bicho desse", respondeu de modo obstinado. "A pobre criatura está faminta", observou Phil, cheia de compaixão. "Ora, veja como está magro, praticamente pele e osso." "Bem, eu lhe darei um pote de comida reforçado e depois ele que se vire, que volte para o lugar de onde veio", disse Anne resoluta. Uma vez alimentado, o bichano foi posto para fora. Pela manhã, porém, ele ainda estava no degrau da porta e lá ele continuava, saltando para dentro de casa sempre que via uma brecha. Nenhuma fria recepção abalava o animal, e ele
não dava importância a ninguém, exceto a Anne. Com pena dele, as jovens o alimentaram durante uma semana, mas ao final desta, decidiram que deveriam tomar uma providência. O aspecto do gato havia melhorado bastante. Já não estava mais caolho e a face voltara ao normal. Já não estava mais tão magro e elas o viram lavar o focinho. Mas ainda assim não podemos ficar com ele, afirmou Stella. Tia Jamesina chegará na próxima semana e a gata Sarah virá com ela. Não podemos ter 2 gatos, pois este Rusty brigaria o tempo todo com a pobre e delicada gatinha. Vê-se que é um brigão por natureza. Ontem mesmo, durante a noite, ele travou uma terrível batalha contra o gato do rei do tabaco e venceu. Cavalaria, infantaria e artilharia. Precisamos nos livrar dele, concordou Anne, enquanto olhava severamente para o objeto da discussão que, como se fosse um manso cordeirinho, ronronava sobre o tapete diante da lareira. Mas como faremos isso? Como 4 indefesas donzelas podem livrar-se de um gato que não quer ir embora? Podemos fazê-lo dormir com clorofórmio, sugeriu Phil bruscamente. É ao menos a maneira mais humana. Quem de nós sabe alguma coisa sobre dar clorofórmio a um gato? Perguntou Anne tristemente. Eu sei, querida. É uma das minhas poucas, mas tristes habilidades úteis. Já me desfiz de alguns desta forma em minha casa e garanto que não há dó nem luta. E Phil explicou-lhe o procedimento detalhadamente. Parece fácil, disse Anne um pouco em dúvida. É fácil. Deixe comigo que eu darei um jeito, assegurou Phil. Conforme o combinado, fizeram os preparativos e na manhã seguinte, Rusty foi atraído para o seu destino. O animal comeu o seu de jejum, lambeu os beiços e subiu no colo de Anne. O coração de Anne ficou apreensivo. A pobre criaturinha amava e confiava nela. Como ela poderia traí-lo dessa forma? Aqui, leve-o, disse rapidamente, com o coração partido. Estou me sentindo uma assassina. Ele não vai sofrer, você sabe, confortou Phil. Porém, Anne já não estava mais ali. O ato fatal foi realizado na varanda dos fundos. Aquele dia, ninguém se aproximou dali. Mas, ao entardecer, Phil declarou que Rusty deveria ser enterrado. Pris e Stella devem cavar o túmulo no pomar e Anne e eu ergueremos a caixa. Eu odeio essa parte. Aproximaram-se as 2 conspiradoras, na ponta dos pés. No chão havia uma caixa de madeira e em cima desta uma pedra. Phil então levantou a pedra com muito cuidado. De súbito, fraco, mas claramente ouviu-se um inconfundível miado que tinha debaixo da caixa. Ele está vivo! Gaguejou Anne, sentando-se estupidamente nos degraus da porta da cozinha. Não é possível, Anne! Tem que estar morto! Exclamou Phil, incrédula. Contudo, outro miado provou que Phil estava errada. As 2 moças, então, entreolharam-se. O que faremos agora? Questionou Anne. Por que, em nome de Deus, vocês não vieram? O que vocês estão esperando? Exclamou Stella, aparecendo na soleira. O túmulo já está pronto. O quê? Ainda calados? Todos calados? Citou zombando. Ah, não. As vozes dos mortos soam como longínquas quedas de água. Contra-atacou Anne, prontamente apontando para a caixa com seriedade. A gargalhada geral quebrou a tensão. Temos que deixá-lo aqui até amanhã de manhã,
disse Phil, recolocando a pedra. Faz 5 minutos que ele não mia. Talvez estivesse agonizando. Ou talvez só estejamos imaginando os miados, porque estamos sentindo a culpa em nossa consciência pesada. Todavia, quando a caixa foi erguida pela manhã, o inocente animal saltou alegremente no ombro de Anne e lambeu-lhe afetuosamente o rosto. Nunca houve um gato tão decidido a viver como este. Há um buraco na caixa, murmurou Phil. Não havia visto, foi por isso que ele não morreu. Agora teremos que fazer tudo novamente. Não vamos não, declarou Anne de repente. Rusty não vai ser assassinado outra vez. Ele é meu gato, e vocês que aceitem isso. Oh, meu bem, então deverá se acertar com a tia Jamesina e a gata Sarah, disse Estela, com um ar de quem lavará completamente as mãos sobre a questão. Daquele momento em diante, Rusty tornou-se parte da família. À noite, dormia no tapete da porta da varanda dos fundos e comia tudo de bom e do melhor. Quando tia Jamesina chegou, ele estava gordo, com um pelo lustroso e parecia respeitável. Entretanto, assim como o gato de Kimberly, Rusty andava sozinho e suas garras afiadas estavam contra todos os outros gatos e as de todos os outros gatos estavam contra ele. Um a um, ele massacrou todos os aristocratas felinos da Avenida Spotsford. Quanto aos humanos, ele amava Anne e somente Anne. Isso quer dizer que ninguém, além dela, se atrevia a acariciá-lo, pois quem o tentasse fazer era recebido com ferozes arranhões que mais pareciam insultos. Não tolero a empáfia desse gato, comentou Estela. Ele é só um velho bichano, bonzinho. Não fale assim dele, disse Anne, protegendo seu gatinho de estimação. Bem, não imagino como ele e a gata Sarah vão conviver, prosseguiu Estela com pessimismo. Brigas de gatos no jardim a noite inteira já são bem ruins, mas aqui dentro, bem na sala de estar, será um horror. Em determinado momento, tia Jamesina chegou. Anne, Priscila e Phil esperavam sua chegada com algumas reservas. E quando ela chegou, sentou-se na cadeira de balanço diante do fogo da lareira, de modo que as jovens se inclinaram e a adoraram. Tia Jamesina era uma pequena velhinha que tinha um rosto em formato levemente triangular e grandes e suaves olhos azuis, os quais guardavam um brilho de uma inextinguível juventude, tão cheios de esperança quanto os de uma menina. Tinha bochechas coradas e seus cabelos eram brancos como a neve e ficavam presos num curioso penteado em que seus cachinhos desciam pela orelha. É um penteado de antigamente, disse ela enquanto tricotava cuidadosamente algo tão delicado e rosado quanto uma nuvem no acaso. Mas eu sou antiquada mesmo, meninas. Não só eu, como também minhas roupas e opiniões. Não digo que sejam melhores por isso, entendam-me bem. Na verdade, ouço dizer que são até piores, mas são bem suportados. Sapatos novos certamente são mais elegantes, mas os velhos é que são os mais confortáveis. E continuou sabiamente. Sou velho bastante para fazer o que tenho vontade com os meus sapatos e minhas opiniões. Venho aqui para relaxar. Imagino que vocês estivessem esperando que eu viesse aqui para cuidar e mantê-las no bom caminho.
lê do engano, pois eu não farei isso. Considero que vocês já são bem grandinhas para ter juízo, se é que terão algum dia. Portanto, até onde me diz respeito, vocês podem se prejudicar à vontade, concluiu tia Jamesina com uma piscadela de olho. Ou alguém pode, por Deus, separar esses gatos? Implorou Estela, estremecendo. Dessa vez, tia Jamesina trouxera consigo não só a gata Sarah, mas também Joseph. Este, explicava ela, fora de uma querida amiga que se mudou para Vancouver. Infelizmente, ela não pôde levá-lo, então implorou para que eu ficasse com ele, e não pude recusar. Ele é um belo gato, quero dizer, em temperamento. Segundo ela, chamou-lhe de Joseph por causa de sua pelagem, que tem várias cores. E isso era verdade. Joseph, como dizia a desagradável Estela, parecia-se como uma bolsa de retalhos ambulantes. Não era possível dizer qual cor predominava. As pernas eram brancas com pintas pretas. O dorso era cinza, com grande mancha amarela de um lado e preta do outro. A cauda era amarela, com a ponta cinzenta. Uma orelha era preta e a outra amarela. Tinha uma mancha preta sobre um dos olhos que lhes conferia um semblante libertino. No entanto, o gato era manso, inofensivo e sociável. Sobre isso, diferentemente dos outros gatos, Joseph era como um lírio do campo. Não se esforçava, nem corria ou caçava ratos. Ainda assim, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, dormira em almofadas tão macias ou desfrutava de manjares tão saborosos. Joseph e a gata Sarah vieram de trem em 2 caixas separadas. Após terem sido soltos e alimentados, Joseph escolheu a almofada e o canto de que mais gostou, e a gata Sarah sentou-se diante da lareira e começou a lamber o focinho. Era uma gata grande, elegante, de pelagem cinza e branca, digna da nobreza real, que não era de modo algum prejudicada pela consciência de sua origem plebeia. Fora dada de presente a tia Jamesina por sua lavadeira. O nome da mulher era Sarah. Então, meu marido sempre chamou a felina de gata Sarah, explicou tia Jamesina. Ela tem 8 anos e é uma excelente caçadora de ratos. Não se preocupe, Estela, a gata Sarah nunca brigou e Joseph o fez poucas vezes. Para se defender aqui, estão obrigados a brigar, avisou Estela. Nesse momento, Rust entrou em cena. Vinha ele pulando animadamente pela sala, até que pôs os olhos nos intrusos. Então parou repentinamente. Sua cauda se eriçou até ficar tão larga como se fosse 3 caudas juntas, e pelo arrepio do dorso se transformou num arco desafiador. Rust abaixou a cabeça, soltou um medonho guincho de ódio e logo atacou a gata Sarah. A majestosa felina cessara de lavar o focinho e o encarou com curiosidade. Sem se amedrontar, gata Sarah recebeu sua investida com um depreciativo golpe de sua forte patada. Rust rodopiou desconcertado pelo tapete e se levantou desnorteado. Que tipo de gato era aquele que conseguia golpear suas orelhas? Curioso, olhou novamente para a gata Sarah, em dúvidas. Atacaria outra vez? Então, deliberadamente, ela virou-lhe as costas e retomou sua tarefa de lamber o focinho. Rust achou melhor não mais atacá-la, nunca mais o fez. Daquele dia em diante, soube que quem mandava era a gata Sarah.
que por sua vez dominou a casa. Rust jamais tornou a cruzar o seu caminho. Joseph, porém, sentou-se levianamente e bocejou. Rust, no ardor para vingar sua desgraça, foi para cima dele. Joseph, pacífico por natureza, sabia lutar se precisasse e lutava bem. O resultado foi uma série de batalhas diária entre os dois, sempre que se cruzavam pela casa. Anne tomava o partido por Rust, é claro, e detestava Joseph. Stella estava desesperada e tia Jamesina apenas ria daquilo tudo. Deixem que briguem, disse com tolerância. Depois que essa disputa passar, certamente serão amigos. Joseph precisa mesmo se exercitar um pouco, pois está ficando muito gordo, e Rust deverá aprender a valiosa lição de que não é o único gato do mundo. Até que chegou o dia em que Joseph e Rust entraram no consenso e, de inimigos mortais, tornaram-se amigos inseparáveis. Passaram a dormir na mesma almofada, com as patas de um sobre o outro, e lambiam o focinho um do outro com afinco. Todos nós nos adaptamos uns aos outros, disse Phil. Eu, por exemplo, tenho aprendido a lavar a louça e a varrer o chão. Mas não tente nos fazer acreditar que sabe apagar gatos, brincou Anne. Não foi culpa minha, foi tudo culpa do buraco na caixa, protestou Phil. Ainda bem que a caixa tinha um buraco, disse tia Jamesina com certa severidade. Admito que, às vezes, os gatinhos recém-nascidos precisam ser afogados, pois, do contrário, o mundo seria invadido por eles. Mas creio que nenhum gato crescido e decente deva ser sacrificado, a menos que coma ovos. Tenho certeza de que, se a senhora visse como Rust apareceu por aqui, não diria que ele era um gato decente. Ele se parecia mais com um diabo, comentou Stella. Não creio que o diabo seja feio, respondeu tia Jamesina, meditativa. Caso contrário, não conseguiria fazer tanto mal. Na verdade, sempre o imagino como um elegante cavalheiro.